Gravando. Shalom, boa noite, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Estou muito feliz aqui por Shalom, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer por todos que estão compartilhando este culto conosco, em nome de Jesus. Obrigado, pela presença de todos que estão aqui, por aqueles que vão estar acompanhando aí a gravação. Irmã Cineia, shalom, boa noite, bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Que bênção. Amém, amém. Ok, Niara, obrigado, viu, Niara, pela orientação. Achei que já tinha desligado o microfone do computador já, para ficar só o do celular, né? Que, como falei com os irmãos, não posso mostrar todo o ambiente onde eu estou nele, porque como é gravado, eu tenho que preservar, o ambiente que eu estou. Mas estou muito feliz hoje. Nossa, muito feliz mesmo, estou bem melhor, graças a Deus. A oração de vocês tem me confortado, tem me fortalecido. Eu creio que tem alcançado os céus, e o Senhor tem respondido, né? Quero agradecer demais mesmo, e sei que a oração suas é de coração. A todos, né? A vocês que estão aqui comigo ao vivo, e a você que vai assistir, tá? Eu estou olhando para frente porque eu tenho um computador na minha frente, aqui onde eu vejo todo mundo melhor, tá bom? Para mim é bem melhor, ok? Vamos iniciar o nosso culto de adoração e louvor a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos e adoramos por estarmos reunidos aqui no dia de hoje, para celebrarmos quem Tu és, Senhor. Não queremos essa noite celebrar o que o Senhor tem feito, mas queremos celebrar o Teu caráter. Queremos celebrar, Senhor, aquilo que Tu és, Senhor. Que o Senhor decidiu ser para os Teus filhos um Deus justo, reto, santo, cheio de amor, graça, misericórdia. Um Deus que perdoa, compassivo, longânimo. E eu quero agradecer nessa noite, em nome de Jesus, que este culto seja um culto de adoração ao Senhor. Seja um culto onde nós possamos agradecer. Simplesmente o que estamos fazendo aqui seja um ato de gratidão. E aqueles que vão assistir esse culto pelo YouTube, a gravação, também possam assistir com o coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante aqui nesta noite. Espírito Santo, este culto é teu, governa ele, conduz, dirige, faz de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Leva ele aonde o Senhor decidiu levar. Leva ele até as vidas que o Senhor planejou já, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 32, versículo de 1 ao versículo 4. Deuteronômio 32, do versículo 1 ao versículo 4. Eu queria que você prestasse atenção na minha leitura, ok? Porque eu fiz uma pesquisa e peguei uma tradução mais perto do original, da mentalidade, daquilo que Moisés queria passar para o povo. Ok? O que eu tenho para te falar? Que Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés vai começar a falar sobre a rebeldia do povo. Sobre o que o povo, que Israel iria fazer. Iria abandonar Deus. Mas Moisés não começa, ele não vem falar de Deus. Ele não começa o texto falando de Deus, das suas obras. Ele não começa falando das pragas do Egito, dos milagres no deserto, não. Ele vai falar para o povo do caráter de Deus, de quem Deus é. E é isso que Moisés desejava, que ficasse marcado no coração daquele povo. Que aquele povo buscasse ao Senhor, não porque o Senhor podia oferecer, mas por quem o Senhor é. Que aquele povo desse a mão ao Senhor, não porque o Senhor podia conduzir as bênçãos, mas por quem Ele é.
E essa noite, o meu desejo, o desejo do Espírito Santo é o mesmo. Que ao você ouvir esse texto, você que está aqui comigo ao vivo e você que vai assistir esse culto gravado, possa arder no seu coração o desejo de andar com esse Deus, de estar com Ele, de atrair a presença dEle. E quando você passar no pecado, você não vai pensar assim, ó, nossa, se eu pecar, vou atrair maldição para a minha vida. Se eu pecar, Deus não vai realizar aquela bênção. Não, você vem a pensar que se eu pecar, eu vou me afastar do Deus que me ama. Deus que quer me guiar e me conduzir às suas promessas. Um Deus fiel. Que o ato de você não pecar seja por quem Ele é, não por causa do que Ele pode fazer. E eu creio que Ele vai fazer, como já está fazendo na minha e na sua vida, por resposta a essa posição que nós tomamos. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça os céus, porque eu vou declarar a palavra da aliança do Senhor. Escutem também, ó terra, pois aquilo que será dito servirá de testemunho para todas as gerações. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva que dá vida à terra. Que minhas palavras sejam como orvalho de manhã, como chuva fina que fortalece a relva, e como as águas abundantes que fazem crescer os campos. Assim deve agir a palavra de Deus. Ela não apenas informa, ela produz vida àqueles que recebem com o coração disposto. Porque proclamarei o nome do Senhor. Reconheço, portanto, a grandeza do nosso Deus. O quanto o seu nome é anunciado. O único caminho correto de atribuir-lhe honra é reverenciando o seu nome. É confiando nele, pois não existe outro Deus como ele. Ele é a rocha. Nele existe estabilidade, segurança e firmeza. Tudo que ele faz é completo, perfeito, digno de confiança. Todos os seus caminhos são retos. Nunca age por impulso, injustiça ou engano. Ele é um Deus absolutamente fiel, em quem não há mentira, corrupção ou mudança de caráter. Tudo que ele faz está de acordo com a justiça e com a retidão e com o seu caráter. Então, é uma tradução mais perto hoje do que um judeu ali, se tivesse naquele tempo, entenderia. Esse é o nosso Deus. Devemos nos apegar nele. Devemos ouvir isso. Ouvir os seus atributos. E entender que ao aprender os atributos de Deus, ao conhecer o seu caráter, Ele está nos preparando para a jornada que nós ainda temos a seguir aqui, como Israel tinha, ainda, ao conquistar a terra, possuir a terra e habitar na terra. Vamos orar. Vamos ouvir esse louvor agora, em nome de Jesus. Pedir ao Senhor que prepare nosso coração para a palavra, para o banquete que Ele tem para nos dar nesta noite, através do nosso jovem irmão Mateus. E nunca esquecer que Ele é a rocha. Ele não muda. Circunstâncias mudam. Sentimentos mudam, situação muda, lugar. Você pode mudar de lugar, mas Ele não muda. Nunca. Feche seus olhos, deixa o louvor falar no seu coração. Deixa o louvor falar com você, em nome de Jesus. Deixa a palavra do Senhor falar com você, em nome de Jesus Cristo. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. A
descansar e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui, olha pra mim. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça-lhe dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, vem descansar no meu amor e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, deixa-me olhar, eu sararei. Vem, filho amado, vem como estás. O Pai chama: vem, 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 filho amado, vem como estás. Apenas vem, 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 filho amado, vem como estás. Ele te chama: vem, vem, filho amado, vem. Ô Senhor, em como nome de Jesus, estás. ensina-nos, ó Senhor, a olhar para dentro de nós mesmos. Entender, Senhor, que nós Aí nesse falhamos, lugar você erramos, pode fechar os seus dentro das olhos. circunstâncias, Senhor.
Nós falhamos, Senhor, muitas vezes nós Eu não sei como escolhemos, você chegou aqui. Senhor, caminhos tortuosos, muitas vezes não confiamos no Senhor. Muitas vezes temos pressa de escolher as coisas, temos pressa, Senhor, de chegarmos ao Senhor naquela bênção. Temos pressa, Senhor, de chegarmos ao Senhor, Deus Pai amado, e confundimos tudo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos voltar aos teus braços seguros, Senhor. Que possamos voltar para os teus braços, que é o lugar, Senhor, mais seguro que possamos estar, que podemos estar, um braço de amor, um braço que quer nos guiar, ó Pai, para o lugar certo. Porque o pensamento que o Senhor tem para nós não é pensamento de mal, mas pensamentos, Senhor, que nos vai trazer paz, dar os fins que nós desejamos. Mas muitas vezes na pressa, Senhor, nós tomamos decisões erradas, Senhor. E nos ferimos e machucamos, como aquela criança que cai e rala o joelho. Ah, mas nessa noite nós queremos voltar para Ti, voltar para o Teu amor, e confiar em Ti, que Tu és perfeito, no Teu caráter. E que, Senhor, vai nos guiar, Senhor. Vai nos conduzir, Senhor. Como igreja, como indivíduos. Que as bênçãos do Senhor preparadas para nós não vêm para acrescentar dores. Não vêm para trazer sofrimento. Mas é nós que nos apressamos, soltamos a Tua mão, Senhor, e saímos correndo. Que essa noite seja uma noite de cura e restauração para nós, Senhor, para o Teu povo. Que a Tua palavra ministre nossos corações, Senhor. Que possamos realmente nos voltarmos para Ti, mas não por aquilo que nós queremos e desejamos, mas por sermos seguros em Tuas mãos. Por estarmos seguros a cada manhã, a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, protegidos pelo nosso Pai, que nos ama, ao ponto de dar o Seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Vamos estar passando aí para a irmã Sandra, vai estar falando sobre dízimos de oferta. Mas eu quero lembrar para você aí que está conosco aqui ao vivo, você que vai nos assistir a gravação, temos o nosso canal no WhatsApp, né? Peça para entrar nele, coloca no grupo que a gente te manda o link, para você poder entrar no canal. Nos ajude, por favor, amém? A comentar com outros sobre os nossos e-books. Temos bastante material, bastante mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma lista para colocar aí na comunidade, tá? Para que os irmãos possam estar nos abençoando, nos ajudando nesse tempo, né? Nós temos aí vários irmãos aí que têm, nesses meses aí, depois que eu tive AVC, que tem me ajudado muito, me abençoado, tem sido uma extensão do amor de Deus, do cuidado, do zelo de Deus na minha vida. Quero dizer para vocês que vocês têm sido provisão de Deus para mim e para minha família. Mas você que de repente não tem condições, mas pode falar com outras pessoas, pode estar falando do nosso material, né, para outras pessoas, divulgue, amém? Entre em contato com a Niara, que é responsável aí por esse trabalho, e ela vai estar te orientando, te mandando material que você possa estar compartilhando com outras pessoas também, ok? Estamos aí programando aí, em nome de Jesus, para voltarmos aí depois do dia 10 de julho, as nossas aulas de teologia. Então eu quero pedir para você, reveja as aulas, amém? Reveja elas, tá? Reveja, é muito importante. É uma coisa que Deus tem falado muito comigo, né? Dentro da palavra que eu li aqui na introdução do culto, na abertura do culto, sobre confiarmos em quem Ele é, no caráter, nos atributos dele, não naquilo que Ele pode fazer. Porque aí nós não vamos vacilar. Nós não vamos estar uma hora lá em cima, outra lá embaixo. Então reassista os vídeos novamente, que ficamos aí quase 2 meses parados, né? Sem ter aulas, para a gente voltar novamente. Amém? Agora eu passo para a irmã Sandra. A irmã Sandra vai estar falando sobre dízimos de oferta, e ela já ora e já passa para o nosso jovem irmão Mateus, que vai estar trazendo a palavra. Amém? E meu irmão, você pode finalizar o culto?
Amém? Em nome de Jesus, tá? Tenha total liberdade, você sabe que a casa é sua, né? Então, fica à vontade, irmã Sandra também fica à vontade em nome de Jesus. Irmã Sandra, com a irmã agora. A paz de Cristo a todos os amados irmãos. Que louvor maravilhoso. A mensagem maravilhosa tem compartilhado com todos nós. Amém? E eu quero deixar também uma palavra que, quanto mais palavra de Deus, mais a gente se fortalece, né? Mais temos motivação e encorajamento. Então, em Provérbios, capítulo 3, fala exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor, né? Porque essas exaltações, né? É encorajar, tem encorajar, como o pastor Charles falou muito aqui sobre o caráter de Deus, né? Então, esse caráter tem nos ensinado a andar nos caminhos certos, corretos, na presença do Senhor, né? A sabedoria é obedecer ao Senhor. A sabedoria é tudo, né? É tudo, tudo na nossa vida para nós caminharmos. Então, vamos lá. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E o teu coração guarde, né? Nosso coração. O que é que nosso coração tem? O que é que nosso coração está cheio? A gente, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, o que está sendo cheio na nossa vida, preenchendo nosso coração, né? É uma reflexão a cada um de nós. O que é que nós estamos refletindo sobre o nosso coração? O que é que nós estamos guardando? O que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos proferindo para as pessoas, falando da palavra de Deus? E no 2 diz, porque eles aumentarão os teus dias. Quer dizer, vida longa, aumentar os nossos dias. Falar de Deus, nós temos o melhor. Falar de Deus, nós temos esse encorajamento que fala da exortação, né, da sabedoria. E no 3 diz, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao pescoço. Escreva na tábua do seu coração, novamente fala ao coração, né? Atar o pescoço também, que né? Nosso pescoço a gente leva a cabeça para onde o corpo, né? Vai se movimentando. Então, nós temos que atar o nosso pescoço, sim, né? Não que vá botar aqui a palavra de Deus, a Bíblia pendurada aqui no pescoço. É uma forma de se expressar para que nós venhamos a refletir sobre a passagem, né? Não te desampare a benignidade, fazer o bem, sempre fazer o bem, né? A palavra diz, né? E ser fiel à sua fidelidade. Ata o pescoço e escreva na tábua do seu coração. E achará graça e a boa compreensão diante de Deus. Olha lá, primeiramente diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Então, até aqui, porque o Provérbios deles é muito extenso, mas o que faz é refletir sobre isso, sobre a fidelidade, a benignidade, né? A gente tem que ser fiel em tudo. Assim como o caráter de Deus tem nos colocado, né, como exemplo, como testemunho vivo, Jesus aqui na terra conosco, ele, né, o dono da obra, ele é fiel para cumprir. Então, nós temos que atar o nosso pescoço, o nosso coração da palavra de Deus, que nós vamos ter vida longa. Amém? Vamos orar pelo dizimista, vamos orar pelo ofertante, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Deus. As palavras que estão sendo anunciadas, aqueles que ainda vão ser anunciadas, a palavra, meu Deus, com o pastor Mateus, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada dizimista, ofertante da obra do Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor tem nos encorajado através da tua palavra, o Senhor tem nos dado bom ânimo, sempre nos alertando, tem de bom ânimo. Eu lhe agradeço, meu Deus, pelas oportunidades de ler a tua palavra, onde é livre, para nós termos, meu Pai, ouvir, falar do teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, abençoa todos que estão assistindo agora. Em nome do Senhor Jesus, levante, meu Deus, pessoas com coração, meu Deus, um coração puro, um coração, meu Pai, para abraçar, meu Deus,
essa comunidade cristã, Essência do Caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Veredas Antigas, meu Deus, essa comunidade, meu Deus, que tem se levantado para propagar o Evangelho, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, porque, meu Deus, aqui no Provérbios fala: a longaça da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda há riquezas e honra. Você é o dono do ouro e da prata. Abençoa a todos em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, fala através do teu servo, meu Deus, nesse momento, falar da tua palavra. Meu Deus, que preenche o nosso coração, como o Senhor diz, nosso coração, meu Deus, a tua palavra na tábua do coração, essa palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem enriquecer a cada dia mais a nossa vida. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. A graça e paz de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Você que está pelo YouTube, vendo a gravação, que Deus também te abençoe nessa noite, ou tarde, ou manhã, a depender da hora que você estiver assistindo, em nome de Jesus. Hoje, eu quero me prender na passagem bíblica, apenas um trecho do versículo de Romanos 5:20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você precisa procurar uma tradução que tenha essa passagem, porque em algumas traduções não está exatamente assim. Mas pode pesquisar na internet, na sua Bíblia, em várias versões. Você vai encontrar, geralmente, Almeida Corrigida e Fiel, João Feira de Almeida, Revista e Corrigida. São as que estão mais fiéis ao original. E fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje eu quero trazer uma ministração específica nessa passagem. Deus me permitiu eu fazer uma pesquisa sobre a palavra superabundou. E nós, de Gênesis a Apocalipse, a única pessoa na Bíblia que fala essa palavra é Paulo. Você não vai ver em nenhum outro livro na Bíblia a expressão, a palavra superabundou. Você vai ver Paulo falou sobre as ofertas que abundaram de graça na sua pobreza. Vai falar quando ele se converteu, que a graça de Deus superabundou sobre a vida dele. Então você vai ver ele falar essa palavra 3 vezes na Bíblia, unicamente. 2 em Romanos e 1 em Timóteo. Você também vai ver em Coríntios uma palavra parecida, que transbordou, sobremaneira, que lembra abundou. E quando você vai no grego, no original, a expressão exata, superabundou, de Romanos 5:20, é um panais legemon, não sei para traduzir, o pastor Charles, que é teólogo, deve conhecer essa palavra. É uma expressão que só aparece exclusivamente em Romanos 5:20. Nas outras passagens, a expressão está com a variação do verbo do grego diferente. Então, onde eu quero chegar com essa explicação teológica da palavra superabundou? Eu quero te dizer que Paulo precisou escolher uma palavra que praticamente ele inventou essa palavra. Você vai ver que apenas fora da Bíblia, apenas um homem religioso usou essa expressão fora da Bíblia em um texto uma única vez na vida. Ou seja, nunca você vai ver essa palavra em um livro de algum grego, algum escritor antes ou depois, nunca foi utilizada. Se você pesquisar os dicionários gregos, as concordâncias gregas, os estudiosos gregos sempre vão citar as cartas paulinas para citar essa expressão desse verbo. Então, em todos os livros da Terra, você vai ver a expressão exata desse verbo, exclusivamente em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Ou seja, Paulo era um escritor
de uma capacidade gramatical, intelectual, por ser advogado. Eu mesmo tenho duas pessoas advogadas que eu conheço, que alguns textos eles revisam para mim e vão me ajudando no português. Advogado sabe muito de português, porque eles usam muito a linguagem. Depende muito para defender seus pacientes diante de juiz, como usar a linguagem. Então, Paulo, como advogado, ele era um mestre na língua. E ele procurou como expressar a graça de Deus. E ele precisou inventar uma palavra superlativa para poder encontrar uma forma de dizer o que é a graça de Deus. A gente vai ver uma passagem na Bíblia que diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a iniquidade ela está se multiplicando. O pecado tem crescido muito. Mas o pecado cresce até um limite. O pecado não é ilimitado. O pecado não é infinito. O pecado ele não cresce indeterminadamente. O homem peca até um certo ponto. Até o próprio Satanás ele é limitado. Até o próprio diabo e seus demônios eles são limitados. Ele consegue pecar até um nível. Mas chega uma hora que enche o cálice da ira. E o pecado ele vai até aquele ponto. Só que a graça de Deus. Sabe quando tem aquele tsunami? Ele transborda, ele superabunda, ele vai muito além, não tem limites, não tem precedentes, não tem fronteira, nada é maior do que a graça. Então o homem, ele conseguiu pecar absurdamente. Deus conseguiu ser gracioso, extremamente superior ao pecado do homem. Então Paulo, ele diz: onde abundou o pecado, a graça transbordou, superabundou, extravasou, exageradamente ultrapassou os limites do pecado e foi extremamente além do que o pecado foi capaz de fazer. Tem alguns pregadores que chamam a loucura da cruz. Deus chegou ao ponto de se fazer homem para superar o pecado humano. E ele na cruz, ele consumou todo o pecado. E a sua ressurreição foi muito além. Transbordou, superabundou a graça de Deus. Então, quando você lê, mais a próxima vez, Romanos 5:20, e você vê essa palavra superabundou, você vai lembrar que essa expressão ela é exclusiva de Romanos capítulo 5, versículo 20. E aí você me pergunta, mas irmão Mateus, eu acho até interessante, poxa, legal, cresci em conhecimento, cresci em informação, aprendi algo novo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Pois eu tenho algo poderoso do Espírito Santo para te entregar essa noite. E você que está me ouvindo pelo YouTube, não sei de manhã ou de tarde, de dia, eu tenho algo de Deus para te dizer. O seu pecado não assusta a Deus. O seu pecado não escandaliza a Deus. O seu pecado não choca a Deus. Porque a graça de Deus, ela é infinitamente maior que o seu pecado. E ele está de braços abertos, disposto a perdoar qualquer pecado. Qualquer pecado. O único pecado que a Bíblia fala que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Mas só esse trecho eu precisaria de um estudo profundo, mas vou pincelar rapidamente. Não é que Deus não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. É que o Espírito Santo é quem convence a nós do pecado.
E quando você peca contra o Espírito Santo, você está cortando a relação com aquele que te convence. E se você não for convencido do pecado, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não confessa, não pede perdão, não muda direção. E com isso você não tem acesso a Deus. E se torna inimigo de Deus, inimigo da cruz, inimigo de Cristo. E você se torna um anticristo. Então Deus não perdoa o pecado contra o Espírito Santo, porque quando pecamos, blasfemamos com o Espírito Santo, nós estamos indo de encontro àquele que nos capacita a ser perdoado. É a mesma coisa de eu procurar pegar uma tomada, tirar a tomada da fonte de energia e querer que funcione. Se eu me desconecto da fonte do perdão, da fonte do arrependimento, da fonte do convencimento, da fonte daquele que me capacita a buscar a Deus, como é que eu vou ser perdoado se não houve confissão de pecado, não houve arrependimento, não houve convencimento? Então Deus não pode perdoar o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte que me capacita a acessar Deus. Então é por isso que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Mas não há limite para Deus perdoar seu pecado. Não tem fronteira, não tem nada que impeça Deus perdoar seu pecado, a não ser eu e você não se arrepender. Mas eu quero ir além, muito além hoje nessa noite. Eu quero subir a um nível dessa mensagem e eu quero que você saia daqui alimentado, edificado, renovado, restaurado, com uma nova dimensão de maturidade espiritual. Eu quero que hoje você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que você suba hoje um degrau de maturidade espiritual e vivência do verdadeiro evangelho. Onde eu quero te levar hoje? Preste bem atenção onde eu quero te conduzir. Ouça com atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Nós que nascemos de novo, essa mensagem agora é para os escolhidos. Essa mensagem agora é para você que tem um chamado. É para você que é missionário, missionária, discípulo, discípula, filho, filha, pastor, pastora, profeta, profetisa, embaixador, embaixatriz, ministro de louvor, líder de algum ministério, você que ministra a palavra, você que evangeliza, você que é um homem e uma mulher que é um sacerdote, uma sacerdotisa, um pai, uma mãe de família, um marido, uma esposa. Eu tenho algo de Deus para te falar essa noite, em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu e você que me assiste, que me ouve, e tem uma comissão da parte do Senhor de pregar o evangelho, você precisa não só entender Romanos 5:20, você tem que ruminar, internalizar e se revestir de Romanos 5:20. Você precisa mergulhar profundamente em Romanos 5:20. Porque existe um segredo espiritual em Romanos 5:20. Existe uma chave hermenêutica, existe uma chave que abre portas do reino, existe uma chave de revelação em Romanos 5:20. E você precisa desse código que está liberado por Paulo nessa palavra. E o que é, Mateus, esse mistério todo, todas essas voltas que você está dando para explicar? Eu quero te dizer que Deus é a fonte da graça, e não você, e não eu. Deus é a fonte do amor, e não você, e não eu. Muitos estão pregando o evangelho na força do braço. Muitos estão pregando o evangelho baseado em seus próprios talentos.
Muitos estão fazendo a obra de Deus, confiando na sua capacidade intelectual. Muitos estão gerando raízes religiosas. Você, que tem anos e anos de igreja como eu tenho hoje 26 anos que eu frequento igreja. Eu tenho hoje 30 anos que eu leio a Bíblia. Você e eu digo por experiência própria, é natural a gente confiar na nossa capacidade, porque já evangelizamos dezenas, centenas, milhares de pessoas. Eu mesmo já preguei evangelho em cidades, em bairros, pela internet. Eu já li a Bíblia várias vezes. Então a gente somos carnais, nós somos humanos, nós somos de material corrupto. Então é comum, normal e natural a gente se confiar na nossa capacidade. Não, eu posso me confiar porque eu li a Bíblia, porque eu estudei, porque eu tenho experiência, porque eu tenho aprendizado, tenho conhecimento. É muito fácil a gente confiar em nós mesmos. Mas hoje eu preciso te chamar a atenção, eu preciso te exortar, eu preciso te confrontar. Quanto mais você cresce em Deus, mais perigoso você está na beira do abismo. Hoje, pastores estão se suicidando. Eu vou citar aqui, não vou citar o nome por questão de ética, porque alguém pode estar assistindo aqui e pode se ofender, mas vou citar o exemplo e eu peço perdão se a pessoa saber quem é o exemplo, porque é muito conhecido no meu meio, mas eu vou contar como experiência e espero não ofender os parentes e amigos, mas eu conheci um super pastor. Ele era um pastor super-homem. Ele é um pastor cheio do Espírito Santo, um pastor ungido, um pastor que conhecia a Bíblia, um pastor que tinha uma família excelente, um pastor que tinha testemunho, tinha caráter, tinha exemplo, era referência, era um pastor evangelista, pregador, ganhador de almas, mas ele só tinha um defeito: ele era super-homem. Ele era o centro de tudo, ele fazia tudo, concentrava tudo sobre ele. O que aconteceu? Com 50 anos, esse pastor morreu de coração, não aguentou. Não cuidou da sua saúde física. E pereceu. Hoje, a igreja é sustentada pela mulher dele e pelos filhos, que não chega nem aos pés dele. Todo mundo amava aquele pastor. Quando o pastor saiu, umas 400 pessoas saíram da igreja. Você tem ideia do tamanho da igreja que era? E hoje a igreja não tem nem 50 membros. Você tem a noção do baque que foi. O quanto esse homem era cheio do Espírito Santo, era ungido. Eu conheço centenas de pessoas que foram convertidas a Cristo através desse homem. E morreu. Com 50 anos de idade, deixou uma mulher e 2 filhos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais perigoso fica para você confiar na sua capacidade e não depender exclusivamente do Espírito Santo. É muito fácil o orgulho tomar nossa carne. É muito fácil a gente pregar o evangelho com sabedoria humana. É fácil. Eu pisco o olho, eu prego 30 palavras aqui diferentes. Eu prego dormindo, acordando, tomando banho, dirigindo, eu consigo pregar o evangelho. Eu prego o evangelho até sonhando, eu consigo pregar o evangelho. É fácil. Eu tenho a facilidade de pregar o evangelho. Mas eu procuro sempre uma palavra do Espírito Santo e não a palavra aqui, Mateus. Eu não procuro preparar minha mensagem. Eu procuro que o Espírito Santo venha me dar do céu. E eu sei que aquela palavra é para mim. Primeiro, eu me alimento dessa palavra. Depois que eu como, encho minha barriga. Opa, câmera, fica aí quieta. Eu sou pregador pentecostal, então eu me movimento muito. Se deixar a câmera quieta é difícil. Então, depois que eu encho minha barriga, eu transbordo em vocês. Eu não quero nunca ouvir naquele dia: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. Senhor, ganhei vidas, preguei o evangelho. Dá amarrado em nome de Jesus. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu quero ser o primeiro a me alimentar da palavra de Deus.
Então, quando eu prego uma palavra, eu procuro primeiro ser a ovelha que ouve essa palavra, o discípulo que precisa ser exortado pelaquela palavra, o filho que precisa se aproximar do pai. Eu quero ser o soldado que está debaixo do general, porque eu entendo que essa palavra não é minha. É fácil a gente centralizar em nós. As pessoas nos elogiam, as pessoas aplaudem, as pessoas nos abraçam, nos dizem parabéns. Onde eu chego, todo mundo me chama de hiperinteligente, que eu prego muito bem, todo mundo gosta da minha pregação na igreja. Aí o pessoal sabe, Mateus vai pregar hoje? Aquela coisa, quando eu sabe que Mateus vai pregar, eu chego na igreja, então eu tenho muito cuidado com isso. Meus discípulos, quando falam de mim, me botam lá em cima, e eu temo e tremo, porque eu sei quanto carne podre eu sou. Quanto desgraçado e miserável, cheio de pecado eu preciso ser curado e restaurado de Deus. Então eu vigio muito. Então eu quero te exortar essa noite pelo Espírito Santo. Cuidado. Cuidado, porque você pregar o evangelho sem a fonte, você morre, você cansa, você adoece, você esquece de sua família, você esquece de você mesmo, você esquece de sua saúde, você deixa de descansar, você fica fanático, alienado por isso, você fica, sabe, aficionado, você deixa de viver, você não percebe que você fala demais e você quer toda hora falar, você não tem paciência para ouvir, você quer que as pessoas se convertam na tora, você não tem sabedoria, não tem equilíbrio, você não tem discernimento, você não sabe, não tem sensibilidade, você não faz leitura do ambiente, você não consegue observar como o outro está, porque você se perdeu no evangelho. E muitos homens de Deus, mulheres de Deus estão morrendo. Eu conheci uma bispa que morreu, eu conheci um irmãzinho que morreu, várias pessoas morrendo, porque desequilibradamente destruíram suas famílias, destruíram sua saúde, por amor ao evangelho. E não souberam cuidar de si mesmo, não souberam cuidar de sua esposa, não souberam cuidar de seus filhos, não souberam cuidar de sua saúde, não souberam cuidar de equilibrar tempo para tudo. Jesus, ele é uma pessoa equilibrada. E se você não tiver ligado, conectado à fonte, você se perde. Facilmente. O mundo, ele tem a tendência ao fanatismo em tudo. Fanático por academia, fanático por trabalho, fanático por sexo, fanático também por Bíblia, fanático por igreja, fanático por oração. Tem mulheres aí que eu já vi orando 8, 12 horas por dia e uma vida desgraçadamente perdida, desequilibrada. Homens aí que já leram a Bíblia 50, 100 vezes e se perderam. Homens aí que vão para a igreja 20 vezes na semana, 10 vezes na semana, pregam todos os dias, só quer pregar e vive aquela agonia. Deus tem tempo para tudo, mas o que isso tem a ver com Romanos 5:20? É porque precisamos realmente ser exagerados no evangelho. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem certas pessoas que estão tão presas no inferno, estão tão endemoniadas, estão tão cheias de pecado. Se você não for extravagante na pregação, de uma maneira exagerada, você não conquista aquela alma. Mas esse exagero e essa extravagância tem que vir do Espírito Santo em você. Não é você. É a diferença tão pequena, é a linha tão tênue. É o Espírito Santo que te usa. Não é você que usa o Espírito Santo. Você é canal, você é instrumento, você é vaso. Mas ele é o oleiro, ele é o Senhor. É ele que diz quando você abre a boca e quando você fecha a boca. É ele que diz a hora de começar e a hora de terminar. É ele que diz, Paulo, você vai para tal cidade você não vai. É ele que diz para quem você tem que pregar. É ele que escolhe a pessoa para quem você vai pregar. Não é sair pregando para tudo e para todos. Como segue tiroteio, atirando para todos os lados. Não, tem que pregar. Não é assim que funciona o evangelho. Nós temos que ser exageradamente extravagantes na pregação. Eu sou extravagante.
Se eu entrar na igreja pentecostal, eu corto o laço, eu pulo, eu caio no manto. Se eu entrar na igreja reformada, eu prego na palavra. Se eu entrar na igreja batista centralizada, eu vou pregar em silêncio. Eu me moldo, fazendo de louco para ganhar louco, fazendo de sábio para ganhar sábios. Eu consigo pregar evangelho pulando, gritando em silêncio, falando baixo. Eu prego evangelho com o meu testemunho, eu prego evangelho com minha boca, eu prego evangelho calado, eu prego evangelho dirigindo, eu prego evangelho trabalhando, eu prego evangelho na rua, eu prego evangelho na igreja, eu prego evangelho onde eu estiver. E as pessoas me conhecem pessoalmente e sabem que quando eu invisto em uma alma, eu abraço, eu agarro, eu dou a minha vida por ela. Mas precisamos fazer isso também por nossas esposas, por nossos filhos. Precisamos pregar o evangelho para nossa família também de forma extravagante. E aí a gente olha, a pessoa que mais próxima de nós é que mais conhecemos o pecado e mais somos feridos. Precisamos pregar a mesma Niara. 1 Timóteo 5,8, se alguém não conhece seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé, corretamente. Precisamos amar como cristãos, além da medida. Superambudar o amor. A esposa rejeita, eu tenho que amar minha esposa. A esposa me xinga, me maltrata, me critica, me esculhamba, me humilha, me trai, me mente, faz o que for, eu tenho que amar minha esposa. Porque minha aliança é com Deus, minha aliança não é com ela. Antes dela é com Deus. É com ela também, mas antes dela é com Deus. Ela pode quebrar a aliança, eu não posso. Ela pode fazer o que for, eu não posso. Eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. Eu tenho que dar minha vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. Eu preciso amar meu filho. Eu preciso honrar e amar minha mãe. Eu preciso amar meu próximo. Então, só conseguimos fazer isso conectado na fonte. Conectado naquele que a graça transborda. Quando a pessoa... Quantas vezes eu fui roubado? Roubado literalmente por pastores. Quantas vezes eu fui humilhado por pessoas, rejeitado, maltratado e criticado? Eu tenho que amar essas pessoas. Recentemente me roubaram 15 mil reais. E eu tinha que amar essa pessoa que me roubou 15 mil reais. Quantas vezes eu me dei totalmente por pessoas que me traíram, me enganaram? Eu tenho que amar essas pessoas, porque a Bíblia diz, amar os inimigos. Só com a graça transbordante do evangelho, eu ligado na fonte, então esse poder. Eu, Mateus, não consigo. Eu não tenho capacidade de amar. Meus pensamentos que Satanás e minha carne alimenta são terríveis. Pensamento de divórcio, pensamento de largar a igreja, pensamento de chutar o balde, pensamento... Já acordei centenas, dezenas de vezes querendo desistir. E estou aqui até hoje. Porque não sou eu. Eu não sou a fonte da vida. Eu sou canal da fonte. E eu bebo dessa fonte e transbordo dessa fonte. Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estamos aqui em uma pregação online. E nosso vídeo precisa ser gravado. Ele tem um limite de tempo e o limite acabou de estourar. Assista essa pregação debaixo de oração e jejum. Faça uma consagração, assista de novo, porque o Espírito Santo tem mais para falar com você. Não assista uma vez, não, assista 2, 3 vezes. Assista papel e caneta, porque essa palavra é de Deus. E eu quero encerrar agora essa meditação em nome de Jesus. Não porque a palavra acabou, mas porque o tempo, infelizmente, não. O relógio, ele é relógio. Senhor, que possamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nunca se perder da fonte e transbordar essa fonte. Precisamos amar as pessoas, porque a marca do Evangelho é o amor. Eles nos conhecerão pelo amor, mas não o amor nosso, o amor do Senhor em nós. Nós temos que amar as pessoas loucamente como Jesus amou, apaixonadamente como Jesus amou, exageradamente como Jesus amou, mas pelo poder do Espírito Santo, não pela força do nosso braço. Porque senão teremos estafa, entraremos em burnout, iremos entrar em loucura de perfeccionismo, teremos dependência emocional, seremos perder com várias doenças emocionais. E a função do Evangelho não é nos adoecer. Então precisamos estar conectados com a fonte que é o Espírito Santo. Precisamos entender que é o Espírito Santo que transborda a graça. Não tem pecado que não haja perdão. Somos capazes de amar o pior pecador, mas só podemos amar o pior pecador no poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela graça e misericórdia do Senhor.
Que a gente venha transbordar ganhando vidas exageradamente, de uma forma sobrenatural, já milagres, sinais, prodígios e maravilha, e que possamos escandalizar essa terra com o teu evangelho, porque o teu evangelho é escandaloso, escandaloso no amar, escandaloso no sacrifício, escandaloso na renúncia. Nós temos que negar nós mesmos, carregar nossa cruz e seguir a Jesus 100%, 100%, 100%, totalmente consagrados a Deus, mas só podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Só podemos fazer isso conectado ao Espírito Santo. Sozinho não conseguimos. Se a gente olhar para nossa carne, nossas fraquezas, nossos defeitos, nossas limitações, a gente desiste. A gente vai desistindo e não continua. Mas pelo poder do nome de Jesus, podemos fazer obras maiores que Jesus fez, porque tu é Deus do impossível, que ressuscita mortos, faz cego ver, mudo falar, paralítico andar, surdo ouvir, e também faz corações duros se quebrantar, como de Saulo virou Paulo. O Senhor converte os piores corações. Você é capaz de fazer pessoas terríveis se arrependerem e se voltarem e nascerem de novo. O Senhor cobre multidões de pecados e que temos que perdoar toda mágoa, ressentimento do nosso coração arranca, que haja perdão e amor aos nossos inimigos, aqueles que nos traíram, nos roubaram, mente, escândalo, nos ferem, nos machuca, dentro de casa, fora de casa, mãe, pai, primo, prima, tio, tia, trabalho, onde somos perseguidos, no vizinho, pessoas no trabalho, onde nos perseguem, onde estiver perseguindo alguém, seja perseguido, que a gente haja amor e perdão da nossa parte, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Então, não cabe o outro, cabe a nós, mas só podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Oh Deus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço. E obrigado por mais um dia em tua presença, de graça e misericórdia. Amém. 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 Glória a Deus. Pode encerrar a gravação, pastor Charles, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos que me ouvem no YouTube. Shalom, shalom. A graça e paz, comunidade cristã, essência do caminho. Veredas Antigas, Igreja Online e no lar. Nos segue, compartilha, dá seu like, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.